O São Paulo faz 13 gols, não sofre nenhum, classificou-se com muita tranquilidade, muita autoridade. Algumas pessoas contestam a escalação de alguns titulares, o Bruno acabou de citar isso. Mas não é a competição que o São Paulo tem que se dedicar? Não é a competição para o São Paulo efetivamente brigar por algo maior? Boa noite, Flávio. Boa noite aos colegas. Aliás, você começou o programa animado. O jogo do São Paulo te deixou para cima, assim. Eu percebi a sua vibração, a atitude e tal. Você estava animado aí. Não. Flávio, eu acho que, assim, enfim, é verdade. A competição que dá para o São Paulo vencer, eu acho que vocês têm toda a razão em relação a isso, mas eu acho que a Sul-Americana desse ano ela vai ser mais difícil que a do ano passado, porque São Paulo, pode ter, enfim, pelo caminho, Botafogo, Fortaleza, eventualmente o Corinthians. Já pensou um São Paulo e Corinthians nas oitavas? Isso pode acontecer, né? Jogo internacional. Jogo internacional. Adivinha quem vai ganhar? Não vou nem. Pelo brasileiro, eu não vou discutir. Não, mas... Agora, jogo Campeonato Paulista, então, não. Mas em jogo internacional, mas vamos lá. Mas tem o Ciro, quando ele vai pensar que eu estou debochando e tal. Então, pode acontecer de pegar um Botafogo, por exemplo, né? O líder do Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se o Botafogo vai continuar com o Castro ou não, mas é uma possível pedra no caminho. Então, assim, acho que passou tranquilamente por essa primeira fase, passou bem, passou com folga, mas vai, na minha avaliação, encarar uma competição mais difícil do que foi a do ano passado. O Zé Manuel, o Pipero levantou essa história, o Bruno também falou, sobre as oitavas de final. Algumas equipes que vão estar nesse play-off de onde sairá o futuro adversário do São Paulo. LDU do Equador, Danúbio do Uruguai, Estudiantes de La Plata, da Argentina, o Tigre, Audax Italiano do Chile, Milionários de Bogotá, Universitário do Peru, Palestino do Chile e as equipes que virão da Copa Libertadores, provavelmente, né? Nublense do Chile, Nacional do Uruguai, Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal do Peru, Corinthians, Monágua da Venezuela, Libertad do Paraná e Melgar. E aí, Zé? Paradas difíceis ou é mais tranquilo? Eu acho que há muito equilíbrio, né, Flávio? Porque a questão é que o São Paulo conquistou grandes resultados nessa fase de grupos, né? Não tomou nenhum gol nessa fase, só empatou lá contra o Tolima, ganhou todos os outros jogos, ele passou com extrema facilidade, com muita tranquilidade. Mas assim, Botafogo e LDU, por exemplo, que, claro, primeiro vai cruzar lá, um deles vai cruzar lá com das oitavas, etc. Já o bicho pega um pouquinho, né? Dos times que vêm da Copa Libertadores, pode pintar um Corinthians pela frente, pela questão do clássico, um Sporting Cristal. A gente falou do Nacional, que é o terceiro colocado, mas se o Inter ganhar do Independiente Medellín, o Nacional ganhar o jogo dele, deve ser o Independiente Medellín também. Se o Nacional ganhar o jogo, ele está classificado, né? Porque o Inter e o Medellín se enfrentam. Então, aí o Inter ganhando do Independiente Medellín, o Medellín fica em terceiro. A gente de repente pode vir. Hoje, né? A possibilidade de Barcelona, de Guayaquil. Isso. São equipes, assim, que Libertad do Paraguai, que podem endurecer. Mas são todas... o São Paulo pode encarar qualquer um deles também, aí no mata-mata. Se você puxar lá na Copa do Brasil, e as dificuldades que o São Paulo teve contra o Sport, ganhou lá no primeiro jogo, mas tomou de 2-0 em casa e precisou dos pênaltis para passar. Ou seja, não há adversário fácil, né? Não dá para falar que ele é favorito contra LDU e Botafogo e várias outras equipes mais ou menos do mesmo nível, né? Como também vai dizer, não, esse time é extremamente difícil, complicado. Está mais ou menos na média. Eu vejo um grande equilíbrio do São Paulo com os possíveis adversários nas oitavas de final. Não dá para fazer uma grande previsão. São Paulo vai longe pelos adversários que tem, essa coisa toda. Porque ele está conseguindo mais resultados do que jogar bem, né? São Paulo não tem feito grandes jogos. Se você pegar os últimos jogos do São Paulo, eu acho que o torcedor fica preocupado, né? Mesmo o jogo de hoje no Morumbi, né? O São Paulo não fez um grande jogo, sequer um bom jogo, né? Foi um jogo extremamente fraco, mas conseguiu o resultado, é o que ele tem conseguido ultimamente, né? Contra o Cruzeiro,
Foi um jogo terrível, mas aí já não veio o resultado, fugindo um pouco do que o São Paulo tem feito ultimamente. Então, na próxima fase, nas oitavas, a previsão é complicadíssima, que você não sabe o que esperar do São Paulo, né? E contra qualquer adversário que vier, eu prevejo muito equilíbrio, né? Não dá para dizer o São Paulo é favorito contra esse ou contra aquele. E também nada é impossível para o São Não. Paulo, seja com quem for. Você analisando todos os É adversários, engraçado, alguém né? favorito contra o São Paulo? Nenhum. Não tem nenhum. Não, e mesmo no Campeonato Brasileiro, ele engrossa jogos assim que, até contra Palmeiras, contra Flamengo, embora sendo muito inferior, ele engrossa. É uma característica desse time de São Paulo. Agora, mesmo sem jogar muito bem, ele está sendo um baita mandante, né? 100% de aproveitamento na Sul-Americana, terceiro melhor mandante no Campeonato Brasileiro, né? Ele, em casa, ele tem feito os resultados, né? O São Paulo, ele tem que se preocupar com os jogos fora de casa, mas em casa ele tem conseguido os resultados expressivos. Ele está muito bem o São Paulo em casa.